qual é, nesse aspecto, a posição do socialismo moderno? A ordem social vigente, verdade conhecida hoje por quase todo mundo, é obra das classes dominantes dos tempos modernos, da burguesia. O modo de produção característico da burguesia, tá? A burguesia são as pessoas que nasceram nos burgos, tá? Nas cidades comerciais. Nessa altura, você está falando que são as pessoas que dentro dessas cidades comerciais tiveram sucesso econômico. São pessoas que têm grandes vultos de dinheiro e podem colocar em estruturas gigantescas, como indústrias e investimentos financeiros de milhares e milhões de reais. Mas porque origina-se desses burgos, dessas pequenas cidades comerciais. O processo de acumulação vai acontecendo com o passar do tempo. Aí você tem sobra para fazer o capital rodar. Inclusive por motivos, como a gente viu no primeiro capítulo do Capital, a razão desse acúmulo, inclusive, normalmente é violência. Vamos lá. O modo de produção característico da burguesia, ao qual, desde Marx, se dá o nome de modo de produção capitalista, é incompatível com os privilégios locais e dos estados, como o era com os vínculos interpessoais da ordem feudal. Por isso que a Revolução Francesa destrói a ordem feudal na canetada. Os privilégios são escancarados, a exclusão política é evidente. Mesmo quando você tem muito dinheiro, você não tem capacidade de decidir como é que vai ser tributado, quem vai ser tributado, em direção do quê. Por isso que o movimento, como diz, enfim, foda-se. Mas veja só, por isso que o movimento os caras estão fazendo, não interessa o que eles estavam fazendo, que eles acreditavam que eles estavam fazendo. Na prática, eles estavam destruindo a ordem feudal, remanescente ainda no período moderno francês. Foi isso que foi a grande transformação do período moderno para a idade contemporânea. Certo? Fazer o que a Inglaterra tinha feito mais ou menos no automático, agora na caneta. Como vai ser feito logo em seguida na Áustria e, por fim, por último, lá na Rússia. Na canetada. Acabou esse sistema. Vamos lá. A burguesia lançou por terra a ordem feudal e levantou sobre as suas ruínas o regime da sociedade burguesa, o império da livre concorrência, da liberdade de domicílio. Por isso que o direito civil inglês é consuetudinário. O direito todo inglês é consuetudinário, porque ele foi construído na França, foi na canetada. Napoleão criou um negócio desse tamanho, chamado Código Civil agora. Tudo relacionado a comércio. Tá aqui, ó. Puf. Então, da liberdade de domicílio, da igualdade de direitos dos possuidores de mercadoria e tantas outras maravilhas burguesas. Agora, já podia desenvolver-se livremente o modo capitalista de produção. E ao chegarem o vapor, a máquina a vapor, e a nova maquinaria ferramental, tudo no século XVIII, transformando a antiga manufatura na grande indústria, as forças produtivas criadas e postas em movimento sob o comando da burguesia desenvolveram-se com a velocidade inaudita e em proporção até então desconhecidas. Mas, do mesmo modo que seu tempo, a manufatura e o artesanato, que continuava desenvolvendo-se sob sua influência, se chocavam com os entraves feudais das corporações. A grande indústria, ao chegar a um wave, está escrito errado aqui, né? De desenvolvimento, um nível de desenvolvimento mais alto, já não cabe no estreito marco em que é contida pelo modo de produção capitalista. As novas forças produtivas transbordam já da forma burguesa em que são exploradas, e esse conflito entre as forças produtivas e o modo de produção não é precisamente nascido na cabeça do homem, algo assim como o conflito entre o pecado original do homem e a justiça divina, mas tem suas raízes nos fatos, na realidade objetiva, fora de nós, inclusive independente da vontade ou da atividade dos próprios homens que o provocam. O socialismo moderno não é mais que o reflexo do conflito. Então, veja, o que o socialismo moderno, segundo Engels, ele não é uma ideia de um grande gênio. Ele é observar que a força produtiva dentro da produção industrial ela já não dá conta em relação aos seus próprios pressupostos. Então aqui você enxerga textualmente a questão do reflexo. Aí você reflete sobre o que já está acontecendo. Você já olha o desenvolvimento da indústria e isso sendo ineficiente.
Você já vê a ineficiência. Portanto, a sua cabeça não vai criar uma teoria, ela vai refletir os fatos. Ora, se é verdade que o sistema capitalista, por eficiente que seja, ele tem um problema de inconsistência interno, então está na hora de criar uma nova forma de se organizar. Como reflexo, você não está inventando, você está enxergando o problema lá. Você está refletindo, a tua mente está refletindo o problema. Certo? Não é uma ontologia. Não é uma ontologia. Reflete esse conflito material na consciência. Sua projeção ideal na cabeça, a começar pelas da classe que sofre diretamente suas consequências. A classe operária. É o trabalhador industrial. Em que consiste esse conflito? Antes de sobrevir à produção capitalista, isto é, na Idade Média, dominava com caráter geral, não está dizendo que só isso que existe, com caráter geral, a pequena indústria manufatureira, você aqui, 2 caras produzindo um pedaço de sapato, baseada na propriedade privada do trabalhador sobre seus meios de produção. No campo, a agricultura corria a cargo de pequenos lavradores livres ou vassalos. Nas cidades, a indústria achava-se em mãos dos artesãos. Os meios de trabalho, a terra, os instrumentos agrícolas, a oficina, as ferramentas, eram meios de trabalho individual, destinados unicamente ao uso individual e, portanto, forçosamente mesquinhos, pequenos, diminutos, limitados. Então, se eu tenho aquela roda de fiadeira, aquela fiadeira, a fiadeira é minha. É propriedade individual. A minha propriedade produtiva é propriedade individual. O que o capitalismo vai engendrar é outra coisa. Mas isso mesmo leva a que pertencesse, em geral, ao próprio produtor. O que toda a teoria de Marx vai dizer é o seguinte: a própria formação da propriedade capitalista é a negação da propriedade individual. Porque agora, para produzir em escala capitalista, você produz em coletivo. Então você não tem a sua forma privada. O foda das pessoas entenderem é que Marx nunca disse que só tem forma capitalista de produção no sistema capitalista, que isso é hegemônico. Você pode ter a sua barraquinha de cachorro-quente particular e é meio de produção seu? Sim, mas é uma propriedade privada. Quando você está com a produção de camisas, que são 50 pessoas produzindo, aí a propriedade não é sua desses 50 que estão produzindo, porque vocês são funcionários de alguém que tem a propriedade privada do meio de produção. Nessa circunstância, você que trabalha não é proprietário do modo de produção. Na Idade Média, um pequeno produtor era assim. Em alguns lugares da sociedade contemporânea, ainda é assim. Você tem uma barraquinha de cachorro-quente, você tem a sua barraquinha de cachorro-quente como propriedade privada de um meio de produção de um meio de produção. O nome disso é propriedade privada. É o nome que se dá. Você tem propriedade privada de um meio de produção? Sim. Você tem propriedade de uma forma que você utiliza para produzir alguma coisa. No capitalismo, a primeira negação da propriedade privada. Porque na hora que você precisa produzir, você não tem o seu meio de produção. Você não tem a sua roca de fiar. Então você se submete a vender a sua força de trabalho para trabalhar na força de produção dos outros. É a primeira negação da propriedade privada. Como nessa negação você engendra a propriedade coletiva de produção, porque se eu estou vendendo a minha força de trabalho, estou vendendo eu e mais 50, é uma propriedade coletiva para produzir em coletivo, a própria forma do capitalismo está explicando qual é o próximo passo. É você se apropriar da propriedade coletiva de produzir. As pessoas não conseguem explicar isso, e se dizem marxista na internet, aí vem assim, mas e o Neymar? Vamos pro caralho, que porra de Neymar? E a piscina? Ai, cara, não entendeu nada. Veja, vocês percebem que eu não passei de uma página, eu não passei de uma página. Olha, na Idade Média, você tinha a sua rodinha de produção, ela pertencia a você.
A propriedade individual te dava a capacidade de produzir o seu sapatinho. Quando vai entrando no capitalismo, você não tem mais a roca, você não consegue mais produzir a sua própria coisa. Sua propriedade particular se perde. Porque você não consegue competir com a sua roca, com aquela empresa ali do outro lado da rua, que tem 50 pessoas contratadas e tem uma máquina que está fazendo só assim, ó. Está fazendo 50 camisas de uma vez. Essa sua propriedadezinha não vale mais. Aí você não consegue produzir, você não consegue produzir nem para subsistência, nem para porra nenhuma. Aí você faz o quê? Então foda-se. Então o que eu posso fazer? Vou me vender a minha força de trabalho, que produzir camisa eu sei. Aí você perde a propriedade privada. Você tinha a sua propriedade privada de produzir. Você quebrou. Você não tem mais, não serve para nada. Aí o que você faz? Você vende a sua força de trabalho no mercado. Então, como na venda da força de trabalho no mercado, você sai de ter a sua propriedade privada para ter que vender a sua força de trabalho, e você chega lá e você percebe que você está fazendo a mesma coisa que você fazia antes, só que agora para o ganho dos outros, e vocês estão juntados, são 50 pessoas, vocês 50 pessoas, vocês podem perceber que talvez vocês possam administrar essa produção sem depender do dono, porque o dono nem lá aparece. Negando a forma de produção que está no invólucro jurídico, porque o cara nunca vai aparecer lá para produzir. Ele nem precisa aparecer lá, quem produz são vocês. Como o próprio capitalismo engendra a forma social de produzir, basta apropriar-se da forma social de produzir, que já é você que trabalha lá. Já é você que faz aquilo. Você que conhece a máquina, você que sabe apertar os botões, você que sabe para onde que aquilo vai. Então, o próprio sistema engendra a forma de produção social. Como ela engendra a forma de produção social, as pessoas já começam a pensar, mas caralho, sou eu que produzo essa merda? Por que esse negócio aqui de produção coletiva não é meu? Somos nós 30 aqui que produzimos. Todo dia a gente acorda de manhã para trabalhar nessa merda. Por que esse negócio... Essa é a teoria de Marx. Certo? É engendrado pelo próprio sistema.